Quantos encontros eu e você, nós já tivemos na nossa vida e que marcaram a nossa vida? Quantos encontros intencionais que a gente liga, que a gente marca e sabe que aquele encontro vai mudar a nossa vida, vai fazer a gente uma pessoa melhor, vai fazer com que a gente tenha um sonho maior. Encontros que nos encorajam, encontros que nos aconselham, encontros que mudam a nossa jornada. Tem outros encontros que a gente precisa fugir, tem outros encontros que a gente precisa, assim, se for, vai dar problema. Mas quantos encontros, às vezes, não são intencionais, a gente nem programa, e depois que a gente tem esse encontro, a gente diz, meu Deus, graças a Deus que nos cruzamos, graças a Deus por esse encontro. De repente é uma amizade, de repente é um negócio, de repente é um projeto. Quantos encontros marcam a nossa vida? Hoje nós vamos falar de encontros que valem a pena a gente se encontrar, encontros que mudam a nossa vida. E o primeiro encontro que muda completamente a nossa vida é um encontro com Jesus. É um encontro com Jesus. Esse encontro muda completamente a nossa vida. E eu amo esse texto, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Olha esse texto, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou. João registra o desejo de Jesus se encontrar conosco. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém. Você pode repetir comigo, gente? Se. Vamos lá, gente, todo mundo. Se alguém. Há uma condição. Se alguém abrir a porta, aí eu vou entrar. Eu amo esse texto porque Jesus, ele não invade. Jesus não chega chutando a porta. Ei, abre a porta. Não, Jesus, ele bate. Se. Encontros que marcam a nossa vida é encontro com Jesus. E o que acontece quando a gente abre a nossa porta? O que acontece quando eu e você, a gente ouve a voz, abre a porta e diz: Jesus, entra na nossa vida? A primeira coisa que acontece quando a gente abre a porta para Jesus é que Ele fala. E quando Jesus Cristo fala, muita coisa muda na nossa vida. O que a gente precisa para ouvir de Jesus? E eu quero usar a história de uma mulher. João capítulo 4 conta a história dessa mulher. João capítulo 4, verso 6 a 14. João 4, de 6 a 14, diz o seguinte: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Uma fonte de água para jorrar para a vida. O encontro com Jesus faz diferença quando Jesus fala. E pode ser óbvio, assim, mas Jesus, um encontro, alguém fala. Mas o pior, gente, vocês já tiveram essa experiência, eu já tive. E infelizmente, quantas oportunidades eu perdi na minha vida, quando eu estive na frente de gente mais experiente do que eu. Eu estava na frente de gente que tinha mais vivência do que eu.
Eu estava na frente de alguém, sentei, me encontrei na frente de alguém que tinha mais resultados exitosos do que eu. E quantas vezes eu me peguei diante dessas pessoas falando mais. Falando mais. Quantas pessoas, não é que eu sou o bonzão, não é que eu sou o completo, não é que eu sou a pessoa mais sábia, mas quantas vezes as pessoas ligam para mim, quantas vezes as pessoas dizem, pastor, eu preciso falar com o senhor, eu necessito falar. E aí, nesses encontros, eu imagino que a pessoa, ao pedir para falar comigo, ela me enxerga como uma pessoa que pode ajudar, uma pessoa que pode dar um conselho, uma pessoa que tem experiência, e às vezes eu me deparo nesses encontros que a pessoa fala muito mais. Eu já fiz esse erro, e eu vejo continuamente as pessoas fazerem isso. Ei gente, um encontro com Jesus vai mudar a minha vida e a sua vida quando Ele falar. Quando Ele falar. E quando é que a gente permite Deus falar? Eu disse, quando a gente souber quem Jesus Cristo é. Se eu pegar essa história, escuta aqui gente, essa história, João, ele não entra em todos os detalhes, ele não registra todos os detalhes, mas essa história, quando Jesus senta com aquela mulher e começa a conversar com ela, Jesus, ele abre a agenda dele. Se você pegar o começo do capítulo, no capítulo 4, ele estava na Judeia, no versículo 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. E era preciso atravessar a província de Samaria. Ele deixou a Judeia, retirou-se outra vez para Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Jesus, ele ia para um lugar de muita fama, um lugar onde tinha todo mundo, um lugar onde era ponte, Galileia é ponte, Galileia era sucesso, Galileia era comércio, Galileia é lugar de muita gente. E Jesus abre a agenda dele para conversar com uma mulher. E aquela mulher começa a conversar várias coisas, e Jesus diz isso aqui, presta atenção gente, no encontro com Jesus, Ele está dizendo isso assim para mim e para a sua vida. Se você soubesse quem eu sou, vocês não entenderam não. Não seria só isso que muda completamente a nossa vida, se a gente conhecesse quem Jesus Cristo é. Só isso que a gente precisa. Ei, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Não sei quais são os desafios na sua vida. Eu não sei que decisões você precisa tomar na sua vida. Eu não sei por que você... Ei, não é só você. Quantas coisas nós entramos e não deveríamos entrar, porque a gente não sabe quem Jesus Cristo é. Se a gente soubesse quem Jesus Cristo é, assim como eu errei, diante de pessoas muito mais experientes, porque eu falava demais. E aí quando a gente começa a perceber, eu estou diante de uma pessoa que pode me dar um conselho, eu estou diante de uma pessoa que tem mais experiência, eu estou diante de uma pessoa que pode mudar a minha jornada. Você imagina na presença de Jesus. E na presença de Jesus, na presença de Jesus, na presença de Jesus, é isso que a gente precisa, ir para a presença de Jesus, mas ir na certeza de quem Ele é, e quem Ele é, e quando Jesus Cristo fala, Ele não vai falar aquilo que eu quero ouvir, Ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir. O salmista diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra, a voz do Senhor despedaça, a voz do Senhor faz tremer a terra, mas a voz do Senhor é suave, a voz do Senhor é convincente, a voz do Senhor é poderosa para falar para a minha vida e para a sua vida, mas eu e você precisamos sentar e ouvir de Deus, ouvir de Deus. Ei pastor, tem tanta coisa que eu preciso pedir, eu também. Tem tanta coisa que eu preciso clamar, eu também. Tem tanta coisa que eu preciso, eu também.
Tem, gente. Mas quando eu olho do Gênesis do Apocalipse, a vida de tantos homens e tantas mulheres mudaram, porque eles ouviram. Eles ouviram, eles pararam para ouvir Deus, ouvir Deus, ouvir Deus. Quem sabe hoje é a resposta que você precisa ouvir. Quem sabe é isso que você veio buscar. Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? Como é que a minha vida pode mudar? Como é que a minha vida pode tomar outra jornada? Como é que a minha vida, Senhor, como é que é a minha vida? Você precisa ter um encontro com Jesus, mas nesse encontro você deixar Jesus falar. Porque, se eu e você soubéssemos quem Jesus Cristo é. Se eu e você, diante dessa situação, se você soubesse quem Jesus Cristo é. Dessa dor, se você soubesse quem Jesus Cristo é. Desse desafio, se você soubesse quem Jesus Cristo é. Diante dessa vida que você leva, se você soubesse quem Jesus Cristo é. E para isso eu preciso ouvir Jesus. Abraão ouviu Jesus e mudou completamente a vida dele. Davi ouviu Jesus e mudou completamente a vida dele. Moisés ouviu Deus e mudou completamente a vida dele. Abraão ouviu Deus e mudou completamente a vida dele. Jesus é Deus, gente. É o resplendor da glória do Pai. É o Deus que se encarnou. Deus mudou a vida de Samuel porque ele ouviu Deus. Deus mudou a vida de Ruth porque ela ouviu Deus. Rainha Esther porque ela ouviu Deus. Isaías porque ele ouviu Deus. A minha vida e a sua vida, porque quando a gente souber quem Jesus Cristo é, e quando a gente tiver um encontro com Ele, e Ele começar a falar comigo, quando a gente tiver esses encontros com Jesus, a gente aprender a ouvir Jesus, a gente vai perceber que um sim de Jesus muda completamente a nossa vida. Um não de Jesus muda completamente a nossa vida. Uma ideia de Deus muda completamente a nossa vida. Gente, uma orientação de Jesus muda completamente a nossa vida. Uma ordem de Deus muda completamente a nossa vida. Gente, essa igreja começou porque um dia eu e a Nenê ouvimos a voz de Jesus. A gente não tínhamos noção do que poderia acontecer. Mas quantas pessoas hoje fazem parte dessa casa chamada CC Videira, porque a gente ouviu Deus, e continua ouvindo 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 Deus, e quantas vidas são transformadas, porque a gente sabe quem Jesus Cristo é, e a gente sabe que quando Ele fala, tudo muda. Amém, gente? Quando a gente se encontra com Jesus, a gente precisa deixar Jesus falar, onde Jesus fala. Mas também encontros com Jesus. Ele transforma, onde Jesus me transforma. Onde Jesus fala, e porque Jesus fala, Jesus me transforma. Jesus me transforma. Eu quero ler um texto, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 fala da história de um homem chamado Zaqueu. Lucas 19, a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu. O 7 e o 8, por favor.
o 7 e o 8, Lucas 19, eu li de 1 a 6, o 7, por favor. Todo o povo viu, e começou, não estou conseguindo ler daqui não, está lendo? Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Verso 8. Acho que está dando um problema ali, né? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou... meu Deus, não dá como... Vão dando glória, vão dando glória, vão dando glória, vão dando glória. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade, presta atenção gente, presta atenção, a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. E é isso aqui que eu quero chamar a atenção. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Encontros com Jesus, Ele fala. Encontros com Jesus, Ele me transforma. Ele me transforma. Jesus, Ele é intencional nos seus encontros. Não existe nenhum encontro com Jesus para bate-papo. Nunca teve? Lógico que teve. Ele era homem, Deus, homem. Com certeza Ele conversava várias coisas. Mas os registros de Jesus, em encontros com gente que abriu o coração, Ele falou. Mas Ele falou, não qualquer coisa, Ele falou para transformar as pessoas. E aí vamos à história de Zaqueu. Ele era rico, principal ali em Jericó. Lucas não registra o que é que Jesus Cristo falou. Mas aquela conversa com Zaqueu, uma área na vida de Zaqueu. Uma área na vida de Zaqueu. Qual é a área da sua vida que, se você abrir a porta, Deus vai entrar e vai transformar, vai falar e vai transformar? A área de Zaqueu que precisava ser transformada é a área do dinheiro. Ele disse assim, ele disse: se eu roubei alguém, se eu tirei de alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Era uma área que Zaqueu tinha na vida dele para ser transformado. Aqui não significa que Deus é contra a riqueza, que Deus é contra bens. Não, gente. Mas Jesus se preocupa quando bens, quando coisas tornam deuses, quando o dinheiro se torna Deus, quando ao invés de ser controlado por Deus, somos controlados por bens, coisas. Zaqueu tem um encontro com Jesus. Encontros com Jesus, Jesus Cristo fala, mas encontros com Jesus transformam a nossa vida. Encontros com Jesus marcam a nossa vida com transformação. Nós estávamos conversando essa semana, nós estivemos visitando o nosso campus ali em Recife, tivemos também nosso campus em Natal, tivemos também ali em Brasília. Quantas coisas Deus fez, quantas coisas Deus faz, e nós estávamos conversando. Tem muitos objetivos, nós como igreja, nós temos muitos objetivos como igreja a alcançar, mas se esse não for alcançado, nós não somos igreja. Qual é o objetivo? De fazer com que você tenha uma experiência com Deus, e essa experiência faça você nascer de novo. Nascer de novo. Vamos lá falar sobre isso. O que é nascer de novo, gente? A Bíblia fala, João escreve e registra essa história no capítulo 3 do livro de João, Evangelho de João. Conta a história que Jesus se encontra com Nicodemos. Nicodemos, a Bíblia fala que era um dos maiorais. Ele era grande na religião dos judeus. E ele vai ter com Jesus. João não detalha o começo da conversa, mas Jesus chega para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, você só consegue desfrutar, você só consegue entrar, você só consegue ver, você só consegue conviver, você só vai conseguir as coisas de Deus se você nascer de novo.
Jesus usa a expressão entrar no reino de Deus. Você só consegue entrar no reino de Deus se você nascer de novo. E gente, o que é reino de Deus? É esse lugar onde nós temos transformação, é esse lugar onde nós temos amor, é esse lugar onde nós temos vida, é esse lugar onde nós temos missão de vida, é esse lugar onde desfrutamos do poder de Deus, é esse lugar de segurança. Esse lugar, embora no mundo não somos desse mundo, e o que é não ser desse mundo? É justamente nesse mundo a gente está nesse lugar chamado reino de Deus. E Jesus disse: eu só consigo ver isso, eu só consigo desfrutar disso, se eu nascer de novo. Nascer de novo. Encontros com Jesus, eu preciso deixar Jesus falar, porque quando eu descobri quem Jesus Cristo é, eu preciso deixar que Ele fale. Mas encontros com Jesus, eu preciso saber de uma coisa: Jesus vai transformar a minha vida, e vai fazer com que eu e você tenha a experiência do novo nascimento. E aí eu volto como igreja, esse é o nosso objetivo, fazer com que você tenha um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus fazer você nova criatura. O que é uma pessoa que nasceu de novo? Nicodemos diz o seguinte: Jesus, eu vou ter que voltar para minha mãe, eu já sou grande. E Jesus diz: olha, esse é um nascimento natural, mas existe um outro nascimento, um nascimento espiritual, e esse nascimento espiritual só acontece quando nós temos um encontro com Jesus. E um encontro com Jesus, nesse encontro com Jesus, o que acontece na minha vida e na sua vida? Nesse encontro com Jesus, Ele vai derramar da natureza dEle, do Espírito dEle, e Ele vai revelar a palavra dEle, e a palavra dEle me limpa e o Espírito dEle me transforma. Pessoas que nasceram de novo têm algumas características. Primeiro, o pecado não é mais algo natural. Pecado não é algo natural. Desagradar a Deus não faz parte da vida. 1 João, quando você termina a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar as seguintes palavras, João dizendo: quem vive pecando nunca viu Jesus nem o conheceu. Isso é muito sério. Pessoas que têm o novo nascimento se incomodam. Elas são seres humanos? Sim. Elas erram? Sim. Mas pecado é tropeço, não é estilo de vida. Pecado já não domina. Pecado já não tem domínio sobre a nossa vida. Uma pessoa que se encontra com Jesus e é transformada quando a vida de Deus entra na nossa vida, e aquilo que a gente faz contra Deus, e o que é pecado, não é só fazer aquilo. O problema do pecado não é só fazer aquilo que desagrada a Deus. O problema do pecado é em quem ele nos transforma, porque o pecado arranca de nós a nossa verdadeira identidade. Por isso que quando a gente peca, a gente olha e diz assim: cara, como é que eu fiz isso? Isso aqui não sou eu, como é que eu entrei nessa? Como é que eu disse isso? Como é que eu sou capaz de entrar nisso? Porque o encontro com Jesus faz a gente nascer de novo, e quando a gente nasce de novo, o pecado não faz parte da nossa natureza. Mas também uma pessoa que se encontra com Jesus e nasce de novo, tem a experiência espiritual, é uma pessoa que ama agradar a Deus. Agradar a Deus é natural. É natural. E como é que a gente agrada a Deus? João capítulo 8. João capítulo 8, verso 31 e 32. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente que nasceu de novo é gente que odeia o pecado.
gente que pecado não faz parte da vida. E gente que nasceu de novo e que é transformado realmente por Jesus, é gente que ama agradar a Deus. E aí ele diz, como é que a gente agrada a Deus? Quando a gente segue a palavra dele, permanece na palavra dele. Não é o que eu acho, é o que Deus diz. Não é o que eu penso, é o que Deus diz. Gente que é transformado não segue o que eu acho, mas eu acho. O que você acha tem até algum valor, mas o que vai transformar é o que Deus diz. É o que Deus diz, é o que Deus diz. Gente que tem um encontro com Jesus e a vida transformada é alguém que ama agradar a Deus. E o que é agradar a Deus na prática? Agradar a Deus na prática é seguir a palavra de Deus. Mas gente transformada por Jesus é gente liberta. É gente liberta. E o que é a definição de liberdade? João 8:38 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, sou livre. Tem muita gente que não está em uma penitenciária, mas é escravo. Tem muita gente que está numa penitenciária e está livre. Porque o que a Bíblia fala sobre liberdade é sobre pecado. É sobre pecado. Tem gente que pode estar pagando uma pena, mas nesse momento ele teve um encontro com Jesus, ele vai pagar a pena, mas está livre, porque o pecado não faz parte dele. Ser livre, ei, escuta isso aqui, ser livre não é sobre eu não posso, ser livre é eu não quero. Eu vou repetir para você. Ser livre não é sobre eu não posso fazer isso. Ser livre é dizer assim, eu não quero fazer isso. Mas por quê? Porque alguém vive em mim. Porque a palavra de Deus vive em mim. Porque o Espírito Santo vive em mim. Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora o viver que eu tenho na carne, vivo na fé em Cristo Jesus, na fé em Jesus Cristo. Encontros com Jesus, Ele precisa falar. Encontros com Jesus, Ele me transforma. Mas encontros com Jesus, Ele me capacita, Ele me dá missão de vida, Ele me dá sentido de vida. Ele me dá sentido de vida, Ele me capacita. Uma história interessante, a história do apóstolo Paulo. E eu quero que você vá lá no livro de Atos, Atos capítulo 9, versos 4 e 5. Aqui a história do apóstolo Paulo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí, quando você vai ler você continua, no capítulo 9, você vai se deparar com uma missão de vida que Jesus Cristo dá para o apóstolo Paulo. No encontro com Jesus ele fala, no encontro com Jesus ele transforma, mas no encontro com Jesus ele me capacita. Paulo, ele passou por uma experiência onde Deus falou, onde Jesus Cristo falou. Paulo passou pela experiência da salvação, mas uma das coisas que eu acho incrível na vida do apóstolo Paulo é a missão de vida que ele recebe ao se encontrar com Jesus. Encontros com Jesus, eu preciso deixar Ele falar, porque a voz de Deus é poderosa. Quando Jesus Cristo fala, me transforma. Quando Jesus Cristo fala, me consola. Quando Jesus Cristo fala, me guia. Quando Jesus Cristo fala, me orienta. Quando Jesus Cristo fala, Ele me ensina. Encontros com Jesus me transforma o meu caráter, transforma a minha visão, transforma o meu coração, quebra todo o pecado, me faz nascer de novo. Mas encontros com Jesus me dá missão de vida. Missão de vida.
Eu já falei isso várias vezes, tenho falado isso várias vezes aqui na igreja. Nós não fomos feitos para missão de vida. Nós fomos educados para ter meio de vida. Você precisa estudar para ser alguém na vida. Você precisa trabalhar muito para ser alguém na vida. Olha lá o fulano de tal, ele só é o que é porque trabalhou muito, porque estudou muito, porque ralou. Você precisa ralar. Quer ser alguém? Precisa ralar. Isso entrou tanto na nossa cabeça que quando a gente apresenta alguém, a gente apresenta... Eu queria apresentar uma amiga minha. Ela é médica. Não é médica não, ela é Marta. Eu queria apresentar um amigo meu, ele é empresário. Antes do empresário, ele é o Ricardo. Eu queria apresentar um amigo meu, ele é professor. Não, ele é o Paulo. Quantas vezes nós nos apresentamos pelaquilo que nós fazemos e não pelaquilo que nós somos? Prazer, sou pastor. Eu sou o quê? Pastor? Não, eu sou Costa Neto. Nós não fomos feitos para missão de vida. Errado? Missão de vida? Desculpe, é errado meio de vida? Não. O concurso que você quer fazer e está estudando, não pare. Fantástico. A faculdade que você está cursando faz sentido. Não pare. A empresa que você tem, o emprego que você tem, tem a sua importância. Meio de vida tem a sua importância, mas meio de vida tem a ver com essa terra. Meio de vida pode mudar, meio de vida pode acabar. Mas o que faz a gente acordar segunda-feira, o que faz a gente ter uma vida maravilhosa é quando a gente vive missão de vida. E a nossa missão de vida é amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas. Vou repetir, a nossa missão de vida é amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas. Minha missão de vida não é ser pastor, minha missão de vida é amar a Deus e servir pessoas através da igreja. A sua missão de vida é amar a Deus e servir pessoas através da sua empresa. Sua missão de vida é amar a Deus e servir pessoas através da sua faculdade. Sua missão de vida é amar a Deus e servir pessoas como mãe, como pai. Sua missão de vida é amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas ali no judiciário, no executivo. Sua missão de vida é amar a Deus sobre todas as coisas. E gente, encontros com Jesus faz com que isso aconteça. Faz com que isso aconteça. Encontros com Jesus, a gente precisa deixar que Ele fale. Encontros com Jesus, a gente precisa se encontrar com Ele para ser transformado. Mas encontros com Jesus, a gente precisa se encontrar com Ele para que Ele possa me dar missão de vida. Missão de vida. Ei, quantas pessoas angustiadas. E quem sabe, o que você precisa é se encontrar com Jesus para dizer: filho, quem tem missão de vida, eu cuido do meio de vida. Você precisa ouvir de novo. Quem tem missão de vida, Deus cuida em providenciar teu meio de vida. Achei incrível uma entrevista com o Bono Vox, líder da banda U2. E nessa entrevista, o entrevistador pergunta para ele assim: qual é a sua missão de vida? E ele diz assim: muita gente se engana achando que a minha missão de vida é ser líder de uma banda, é cantar. Não, minha missão de vida não é cantar. Minha missão de vida é arrancar a pobreza do mundo. Minha missão de vida é amar a Deus e servir pessoas. Deus me levantou nessa terra para arrancar a pobreza, arrancar as pessoas da pobreza, trazer esperança para as pessoas, porque Deus diz ali no livro de Mateus que quando você dá uma água, quando você veste alguém, quando você visita um preso, quando você faz alguém
por meio de Jesus, porque Jesus Cristo faria a mesma coisa, é como se fizesse ao próprio Jesus. E porque eu tenho missão de vida, Deus me capacitou a escrever música e a liderar uma banda de rock que faz com que eu tenha recurso para exercer minha missão de vida. Olha a perspectiva, gente. Será que não é esse encontro com Jesus que você precisa ter hoje? Para você começar a acordar segunda-feira e dizer: o que é que eu vou fazer? Eu vou cumprir minha missão de vida. Quando você entrar no seu colégio, você diz assim: eu tenho missão de vida. Pastor, não tenho essa pandemia, não fiz nada. Sabe por que você não fez nada? Porque você focou no teu meio de vida. Se você focasse na tua missão de vida, você não iria, todos os dias da pandemia, enquanto o seu meio de vida estava parado, a sua missão de vida não estava parada. Você poderia ter amado a Deus mais e mais e ter servido pessoas. Quem sabe você fez isso? Quem sabe você fez isso? Ei, gente, quando é que eu descubro a minha missão de vida? João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem ali uma palavra: perecer, um verbo, perecer. E o que é perecer? Sem Jesus, gente, tem fixado. Sem Jesus, tem um adesivo na nossa vida, válido até. Mas quando eu tenho um encontro com Jesus, Jesus arranca esse adesivo, válido até, e diz assim: prazo de validade indeterminado, eterno, eterno. Será que não é isso que eu e você a gente está precisando? Por isso que a gente canta: Senhor meu Deus, eu nada sou sem teu amor, vem me encontrar outra vez. Eu nada sou sem teu amor, vem me encontrar outra vez. Vem Espírito Santo, sopra na nossa vida. Vem Deus, sopra na nossa vida. Obrigado, Senhor meu Deus, porque nenhum minuto o Senhor esqueceu da nossa vida. Obrigado porque o Senhor ainda me ama. Obrigado que o Senhor meu Deus ainda está aberto a abrir a agenda, a se encontrar comigo. Jesus abriu a agenda dele para se encontrar com você. A agenda de Deus está aberta e hoje ele bate na tua porta. Se você abrir o seu coração, ele vai entrar. Quem sabe, não é esse encontro que eu e você estamos precisando.